Uma boa tarde a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados. Uma boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem pela rede social. Rogamos que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos. Sabemos que desde o momento que pensamos em vir à Casa Espírita, já estamos sendo amparados pela espiritualidade superior. Então, busquemos a nossa sintonia mental com os bons espíritos desta casa, já que aqui estamos, né? Que já estamos recebendo as boas energias, as boas vibrações. Então, meus irmãos, hoje o tema será Natal é todo dia. Quem irá nos falar é o nosso irmão Nelson Cristalino, da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Gravataí. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Viram que o tema nos instiga a reflexões bem interessantes, né? Natal é todo dia? O Natal, ele só é marcado porque é uma data que se convencionou, que Jesus nasceu naquela data. E a gente comemora, então, o aniversário de Jesus, né? Mas a gente sabe que o Natal, comemorado como é agora, ele tem um significado muito mais comercial, né, do que realmente um significado religioso, filosófico. E a gente propõe essa reflexão sobre o Natal todo dia, porque esse comportamento que a gente assume no Natal, né, que é o comportamento de amor ao próximo, de um olhar mais sensível para as coisas, ele pode ser feito todo dia, né? Não é assim? Uma vez um irmão aqui de Alvorada, Lauro Borba, acho que é não lembro o nome do centro dele ali, o Lauro Borba fez uma exposição em Santo Antônio da Patrulha e falava assim, que o espírita não tira férias. Muita gente diz, agora eu estou de férias, não estou nem aí, deixa eu chutar o balde, né? Depois, quando eu voltar das férias, eu volto a ser normal de novo. E não é assim. Porque todos esses compromissos que a gente assume de ser cristão, de ser espírita, ou mesmo ser de outras tradições religiosas, eles têm a ver com seguir a orientação de Jesus. E não é quando a gente quer. Já que nos propomos a ser cristãos, nos propomos a ser espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, a gente tem que ser aquele cidadão que assumiu essas premissas das tradições religiosas todo dia. Nós não podemos ser bons um dia e no outro não. Não é verdade? Não é o que Jesus nos pediu? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, não, mas hoje eu estou meio assim, não levantei bem, hoje eu não vou amar meu próximo. Não. Não é assim. Quando a gente assume essas premissas, né, essa filosofia, essa religião, esse pensamento, seja lá como a gente defina, é para sempre. É para que a gente possa ser um ser melhor. Um espírito em evolução. E chega Natal, todo mundo fica bonzinho, né? A gente vai sentir as emoções, um olhar diferente para as coisas, sensibilidade, a sensibilidade fica, né? Eu não sei se ainda passa, mas sempre ficava esperando a propaganda do Zafari, né? Que vinha com uma mensagem bem bonita, a gente quase chorava a propaganda do Zafari, né? Aquelas histórias, as propagandas que vinham, tá? Era uma época marcada por isso. É uma época marcada que as pessoas também têm atitudes que geralmente não têm no decorrer do ano, né? Certa vez, isso aconteceu nos Estados Unidos, certa vez estava num restaurante desse de beira estrada, caminhoneiros e tal, estava o restaurante cheio, e um deles teve a ideia seguinte, não, eu vou deixar pago aqui a refeição do que vem atrás. Foi lá, pagou a sua alimentação e pagou a refeição de quem vinha atrás. Saiu da fila, quando o outro foi pagar, não, sua refeição já está paga. O irmão ali da frente pagou. Ah, então tá, eu vou seguir o exemplo, eu vou pagar o de trás também.
E assim essa bondade chegou ao final da fila, que era Natal. Será que em outro dia do ano faria a mesma coisa? E aí a gente decora a casa com aqueles motivos natalinos, né? Tudo direitinho. No fim do ano, né? Aí já vem a semana do fim do ano, aí já se enche de promessa. Dessa vez eu vou entrar para academia, eu vou correr, eu vou caminhar, vou fazer exercício, eu vou fazer o curso de inglês, aquele que eu não fiz, né? Há 25 anos atrás que eu me propus e não fiz, né? Eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, e chega novamente o mês de dezembro com o mesmo Natal, e isso tudo se repete, e nada aconteceu. E vem um desafio mais difícil às vezes, as reuniões de família. Há famílias, claro, que são harmônicas, que gostam de estar juntas, não há problema, mas há famílias, né, que são problemáticas. E aí se juntou o ano inteiro, né, amor? Quando chegar o Natal eu vou dizer aquilo. Então essa festa de Natal se torna uma confusão de Natal, né? Os corações tentando botar para fora todo o seu recalque, digamos assim, né? Toda a sua revolta. Pronto. Acabou-se o clima de Natal, né? Então o Natal não foi nem Natal nem naquele dia, que dirá nos outros. Então veja, o convite à reflexão hoje, né, para a gente é isso, né? Que não deixar o calendário correr, e vem o próximo Natal, vem o próximo, e a gente continuar da mesma forma. O coração pesado, o coração cheio de coisas para fazer, com as nossas atividades todas voltadas para coisas que não vão nos melhorar em nada, porque a gente não tem essa visão da vida, uma visão cristã, uma visão de seguir o Evangelho de Jesus. E começa no Natal. Porque se a gente não cumpre o Evangelho nem no Natal, quando é que nós vamos cumprir? Nem quando é o aniversário do homem que inspirou os Evangelhos, né? Quando é que nós iremos cumprir? Então veja, é preciso ganhar a vida, aí se dispersa, né? E tudo volta a ser como antes, meus irmãos. Eu queria propor 5 reflexões hoje, para que a gente leve conosco, para que o Natal seja todo dia. Mas antes, eu queria citar algumas premissas evangélicas, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam só. Pedi e obtereis é a assertiva do capítulo 27, nos instando a oração para nos mantermos sintonizados com a espiritualidade maior, né? Pedi e obtereis. Mas obtereis serenidade, tranquilidade. No capítulo 18 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, conta-se lá a história da oração dominical, né? O Pai Nosso. Como é que a primeira vez que Jesus pronunciou o Pai Nosso? Mas a história mesmo desse item é que Pedro entendia que Jesus não ouvia suas preces, né? Que tinha mais facilidade para uns do que para os outros. E aí Jesus, em determinado momento, disse: mas Pedro, o que tens pedido na prece? Eu tenho pedido para que Deus abrevie as necessidades materiais, econômicas, né? Que a minha vida seja melhor, assim. E ele disse: não, Pedro, não é assim. A nossa oração ela deve ser feita pedindo que a gente entenda qual a vontade de Deus, ou por que nós estamos em situações em que às vezes achamos pesado demais o fardo, quando na maioria das vezes nós mesmos somos responsáveis por isso. Então Jesus naquele momento orienta Pedro: é preciso que a oração contenha outro significado, outro pedido, que é o pedido da compreensão da justiça de Deus. Mas antes ainda, no capítulo 25, né, tem o buscais e achareis, em que nos enaltece a lei do trabalho. Quando ele diz buscais e achareis, ele diz trabalhas e conquistas. Vais conquistar aquilo, com o teu suor, com o teu trabalho, com a tua dedicação, em se melhorar em tudo.
E o Espiritismo, meus irmãos, como todos que nós que já praticamos, né, ele diz que essas mudanças significativas na nossa vida, que a gente gosta de pedir lá agora no Natal e na virada do ano, né, elas vão se dar pela determinação, pela perseverança e pela fé. Se não tivermos determinação, não tivermos a perseverança de continuar buscando os nossos objetivos, nós não iremos continuar nada. No capítulo 17, sede perfeitos, dizer, os bons espíritos. Olha só. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui, inclinações más, a gente não pode levar só para uma inclinação má. Então, é um defeito muito grave que eu tenho. Não, não é só isso. Fala das nossas imperfeições também, as mais leves, as mais pesadas. Então, a gente é meio preguiçoso para estudar e quer, né? Muita gente quer passar no concurso público, mas não quer estudar. O Sandro Klinge, né, nos conta num vídeo lá que também ele atendeu uma cliente, ele é psicólogo clínico, né? E que a cliente disse, eu estou com um problema enorme, eu não consigo passar no concurso público que eu quero. Eu digo, tá, mas aí ele perguntou para ela, mas tu tem estudado, tem te aplicado? Tem me aplicado sim, mas claro, eu preciso ver as minhas séries da Netflix também, eu preciso, né, passear, eu não posso, né, viver uma vida assim, só de estudo. Então, tá. Então, enquanto não tiveres essa determinação, essa vontade, o concurso vai ficar muito longe de ser conquistado. É preciso que a gente se dedique, é preciso que a gente conquiste as coisas por nós mesmos. Pedir e obtereis, mas buscar e achareis. Isso é trabalho. Também no Livro dos Espíritos nos fala disso, olha. Capítulo 12, né? Na parte terceira das leis morais, da perfeição morais, as paixões. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sabe, Kardec, ele é preciso nas perguntas. Poderia, então, o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a espiritualidade responde, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é vontade. Temos a vontade? Isso é uma pergunta que vamos responder para nós mesmos hoje, tá? Quando a gente botar a cabeça no travesseiro. Será que eu tenho a vontade mesmo de conquistar as coisas que eu quero? Estou falando só de coisas materiais, né? Será que realmente eu tenho essa vontade? E eles fazem um segundo comentário, um comentário na resposta, é uma coisa assim, diz assim, quantos poucos dentre vós fazem esforços? Então eles falam, né? Que às vezes a gente quer, quando ele diz assim, fazem poucos esforços, que a gente quer, mas espera que isso caia, né? No nosso corpo. Não. Ninguém, né? Vai conquistar. Às vezes as pessoas dizem, mas aquela pessoa é muito rica, ela não tem tempo para nada, não sei o quê, vai, aquilo caiu, não sei como é que enriqueceu. Enriqueceu trabalhando. Enriqueceu buscando saber cada vez mais da sua atividade para se tornar uma pessoa de excelência no seu campo. Então, assim, eu quero propor a reflexão sobre 5 desafios para o ano. Quando chegar no dia 31, faço todos os pedidos daquele que quer. Não tem problema. Tá? Pode pedir lá que ganhe na Mega Sena da virada lá, né? Pode pedir que, de repente, conquiste alguma coisa para conquistar um carro zero, comprar uma casa nova. Enfim, pensa tudo que achar que tem que pedir. Mas se propõe a fazer 5 desafios, tá? 5 desafios. Nem que chegue lá no final do ano, não deu nada certo esse desafio do Nelson, né? Esse Nelson é papo furado, Nelson. Não é verdade? Não deu, não. Mas se proponha. Vamos nos propor a nos modificar. Viram lá o que dizia dos espíritas, né? Lembram?
né, nos esforços que fazem para se melhorar, né? Não é isso aí? Então, eu vou propor 5 desafios, tá? O primeiro, amar o próximo como a si mesmo. É um desafio meu, né? Do Evangelho, né? É um capítulo do Evangelho. Conseguimos amar o próximo como a si mesmo? Estou falando até daquele vizinho chato lá que a gente não gosta. É um desafio grande, né? Porque a gente tem essa coisa, né, do humano. O humano é assim, imperfeito. E ainda não sabe compreender os seus companheiros de jornada. E aí, quando a gente diz amar o próximo a si mesmo, a gente tem que pegar aquela máxima que está lá no capítulo 11, né? Que é esse capítulo, que diz assim: fazemos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Topa o desafio ou não? É um compromisso de cada um com cada um, tá? Nós não vamos ter, não vai ter, né? No fim do ano que vem, a gente montar uma manhãzinha aqui, vamos repassar as metas, né? Vamos repassar as metas. Não tem isso. É um desafio de cada um. A gente pode fazer aos outros o que queremos que façam com a gente também? E dentro disso aí, subdesafio. Nós podemos amar o nosso próximo, bem próximo, porque às vezes, meus irmãos, a gente deixa de dar atenção para um filho, para os pais, para os irmãos, para os amigos. Esses não são os nossos próximos, mais próximos. Será que a gente pode melhorar nesse quesito aí também? Podemos ter esse desafio ou não? Um abraço, um beijo, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Podemos ou não podemos? Vejam só, né? São desafios. São desafios e eu gostaria que todo mundo se propusesse a vencê-los nesse ano. Nesse ano que se inicia, não. A partir de hoje. Porque a gente se lembra amanhã que amanhã é Natal. E depois de amanhã é Natal. E assim vai. Que todo dia é Natal. Que Natal é todo dia. E esses desafios, eles estão presentes no nosso Natal. Sempre. O segundo desafio, porque o Evangelho era uma sequência de desafios que vão ficando cada vez mais difíceis, né? Mais ou menos eu segui a sequência dos capítulos do Evangelho. O segundo desafio é amar os inimigos. Já está difícil amar o próximo, né? Hã? É possível que a gente ame os inimigos? Lembre-se, né, que o Evangelho nos elucida que não é que a gente vai andar abraçado com o nosso inimigo, não é que a gente vai agora acabou, esquecemos tudo e a gente vai virar os melhores amigos da vida inteira. Não é isso. A gente sabe que o ser humano tem uma dificuldade de esquecer certas coisas. Mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, né? Um pouquinho de boa vontade, a gente não vai desejar o mal do nosso inimigo. Ou que a gente considera inimigo, que às vezes nem é, né? É possível a gente não desejar o mal dos nossos inimigos? Tá, né? Segundo desafio, amar os nossos inimigos. E vejam, né, que lá no capítulo 17, também do Sede Perfeito, diz, ó, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha como os desafios do Evangelho vão crescendo, né? E orai por todos aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Podemos nos propor a isso? Pelo menos a nos reconciliarmos com os nossos inimigos e não desejarmos o mal deles? Natal é todo dia, meus irmãos. É essa a proposta do trabalho hoje. Que a gente possa incluir no nosso Natal todos esses desafios. Então já temos 2, né?
o amar ao próximo a si mesmo, amar os seus inimigos. Vamos ao terceiro, então, né? É possível que a gente sirva ao próximo sem pedir nada em troca? Você sabe que algumas entidades filantrópicas, né? Alguns anos atrás eu vi uma reportagem, diziam que no dia 24 de dezembro, às vezes era difícil estocar as doações. Eles diziam atender o seu público carente e sobravam doações. Eles dividiam com outras entidades, ou né, guardavam para seguir nos dias posteriores, dando para as pessoas necessitadas, porque as pessoas resolviam que iam ser boas no dia 24 de dezembro. Quer dizer, para as pessoas o Natal era um dia só. E depois vem todo o resto do ano, em que essas entidades tinham até dificuldade de angariar, então, né, doações para servir aqueles necessitados. Então, veja, é possível, então, que a gente possa servir o nosso próximo, né, pensando ainda dentro, né, desse espírito de Natal todo dia. É possível, né? Se nos mantermos, como eu disse, fiéis aos ensinamentos de Jesus, fiéis às missões do Evangelho, nós conseguiríamos fazer, conseguiremos fazer o Natal todo dia. É possível que a gente se dedique a alguma obra social, ao centro espírita, ou à igreja que frequenta, ou alguma associação que faça o bem para as pessoas. É possível que a gente se dedique a isso no ano que vai começar? Que isso faça parte do nosso Natal todo dia também? Reflexões que a gente está fazendo aqui para que todos façam. Porque a gente quer realmente que as coisas, né, que as pessoas nos dediquem atenção, nos dediquem o bem, né? Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte. Buscar e achareis. É preciso que a gente trabalhe também. Na verdade, é possível? Vamos fazer a reflexão aí, consultar a agenda aí, ver se a gente não tem um horáriozinho lá, que a gente possa se dedicar a uma atividade de auxiliar o próximo. Tem gente que se dedica aos animais, né? Também é uma atividade bacana, né? Outros se dedicam a ensinar as pessoas. Né? Quantos grupos, às vezes, a gente vê de pessoas que ensinam, pessoas que ainda são analfabetos, né? No nosso país ainda tem essa realidade. Pessoas que se dedicam a ensinar as pessoas a ler e escrever. É um auxílio, não é? E muitas vezes a gente tem essas habilidades, não é verdade? Ah, mas um professor aposentado, um professor ainda na atividade, pode ensinar alguém a ler, né? Os jovens, né, que geralmente entendem bastante de internet, pode ensinar, né? Alguém que esteja iniciando no mercado de trabalho, ou mesmo um idoso, né, que não tenha ainda as familiaridades com a tecnologia. Então, veja, há inúmeras oportunidades da gente servir ao nosso próximo, sem cobrar nada, né? Não vai lá, né, ensinar hoje alguém a ligar o computador e de noite já na oração dizer, ó, hoje eu ensinei um lá, ó, anota aí no meu currículo, né? Não. Fazei o bem, não olhai a quem. Ou a sua mão esquerda não saiba o que deu a vossa mão direita. Capítulo do Evangelho, né? O quarto desafio, talvez o mais difícil, vigiar os nossos pensamentos. O Dalai Lama, né, uma vez ele classificou assim, que os pensamentos são como corcéis rebeldes, né? Corcéis são aqueles cavalos selvagens, né? Como corcéis rebeldes que a gente não domina. Mas não é verdade, né? A gente pode, às vezes não dominar, mas a gente pode direcionar os nossos pensamentos para lugares melhores.
para atitudes melhores, né? Veja, a pureza do coração, né? Bem-aventurados que têm puro coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pureza do coração está nos atos e nos pensamentos. Não é verdade? Certa vez eu estava na rodoviária, lá em Santo Antônio, Rosângela. Lá na rodoviária de baixo, quando eu tinha lá, né? E aí eu estou ali esperando um ônibus ali, e aí passou uma moça, meio que mexeu no cabelo, e o topzinho que ela tinha ali prendido no cabelo caiu. E eu olhei, quando fiz a moça não dava tempo, passou alguém, botou o pé em cima. E saiu. Então, veja, vigiasse os seus pensamentos, né? Ia pegar aquilo lá, ia correr atrás da pessoa, não, mas saiu pelo lado contrário. E eu também fiquei ali, né, meio sem saber o que fazer, né, naquela história ali. Por que essa pessoa fez isso? Porque o seu pensamento na hora foi de levar vantagem. Né? Se o outro sai prejudicado, se a outra sai prejudicada ou não, né? E a gente vê essas coisas acontecerem, né? Quando alguém fura a fila, quando alguém no trânsito, né, nos fecha, ou corre na frente, pega a vaga do estacionamento que a gente estava se preparando para estacionar, ou quando a gente chega no supermercado ou no shopping center, ou mesmo qualquer estacionamento, e uma pessoa de saúde perfeita, idade jovem, estaciona na vaga do idoso, ou estaciona na vaga do deficiente. Que pensamento teve essa pessoa? Eu sei porque eu uso a vaga de idoso. Eu tenho o cartãozinho de idoso. Né? E às vezes a gente chega nos lugares e a gente vê que pessoas perfeitamente, né, boas de saúde, né, usaram dessa premissa que já é feita para usuários especiais. Então, esse pensamento de levar vantagem sempre, de passar a perna no outro, né, é um pensamento que não nos leva a vibrações muito positivas, né? Então, veja, se fala muito em adultério, né? E no Evangelho fala em adultério também. Mas o adultério, né, ele não tem só aquela conotação da traição amorosa, né, da traição romântica, né, digamos assim. O adultério é todo e qualquer pensamento mau. Que fala lá no nosso capítulo do pecado por pensamento. E o pecado por pensamento não é só o sexual. É aquele quando a gente pensa em roubar alguém, quando a gente pensa em furar a fila, quando a gente pensa em burlar as leis. Tudo isso é adultério. É porque o nosso pensamento nos levou a essa atitude. É possível que a gente vigie melhor os nossos pensamentos como desafio para 2025? É possível. Basta ter vontade. É possível sim. Nós que adentramos o Espiritismo há alguns anos, olha, não faz muito tempo. Eu entrei relativamente tarde, né? Eu já tinha quase 40 anos quando comecei no Espiritismo. A gente sabe o quanto é possível mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Não nos tornamos perfeitos ao adentrar no centro espírita. Pelo contrário, nós carregamos todas as nossas imperfeições, mas aprendemos a lidar com elas. Aprendemos também a evoluir com elas. Olha, isso já não me serve mais. Podemos então vigiar os nossos pensamentos, mas como? Como é? Qual é a sugestão para isso? Nós podemos ler os livros mais construtivos, sejam livros espíritas, sejam livros filosóficos, romances que retratam com dignidade o ser humano, né? A gente tem uma produção cultural que às vezes é bravo de ler, de escutar, né? Que não leva a nada à dignidade do ser humano. Pelo contrário, né? Avilta as pessoas, diminui as pessoas. É preciso que a gente cuide do que entra na nossa cabeça.
E cuida do que sai também, que são os nossos pensamentos, né? Porque a nossa fala é a expressão do nosso pensamento. Nós podemos ouvir músicas novas ou divertidas, né? Nós podemos ter toda uma literatura que nos faça crescer, engrandecer o nosso espírito. Também é preciso escolher melhor os nossos programas de televisão, viu? Assistindo apenas aqueles que nos tragam conhecimentos ou melhoria pessoal. Enfim, o olhar crítico pelas coisas. Essa coisa que eu estou assistindo, essa música que eu estou ouvindo, esse livro que eu estou lendo, essa revista, esse jornal, ele está me fazendo bem? Vai me fazer melhorar enquanto espírito? Olha só, né? Que difícil, que desafio, né? Porque a gente está acostumado com as coisas. É preciso que a gente quebre esses costumes e tenha um olhar crítico sobre as coisas. O que me faz bem? Vigiar os pensamentos, né? Então, é possível vigiar os pensamentos ou não? É uma dificuldade, viu? Mas a gente consegue. Enfim, então eu vou o último desafio, que é orar com qualidade. Lembra lá que eu falei que Jesus disse para Pedro, né? Jesus disse para Pedro mais ou menos isso, ora com qualidade. E o que é orar com qualidade, né? Isso está no nosso capítulo 27, né? Do Pedi obtereis, a qualidade da prece. Olha só. Quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo que eles já receberam a recompensa, né? Porque naquela época de Jesus, os fariseus, principalmente, né? Que era a elite religiosa de Israel, né? Eles tinham esse hábito de ir para as esquinas falar orações em voz alta, né? Como se aquilo fosse a prova, né, da sua grandeza espiritual, da sua grandeza como pessoa. Não precisamos nada disso. Nada. Não precisamos estar ajoelhado nas igrejas para mostrar que estamos rezando. Quem quiser, faça. Aqui não há uma condenação nenhuma a respeito das práticas religiosas. Mas é preciso esse olhar crítico sobre a prática religiosa. Quando eu for orar, eu tenho que estar com o coração puro. Eu tenho que estar sintonizado com Deus. Entrar em vosso quarto, com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos dará a recompensa. O que é a recompensa? Então se eu pensar direitinho, entro no meu quarto, fecho a porta e peço para ele me dar os 5 números da quina, ou 6 da Mega Sena e eu vou ganhar. Nada disso. Lembra lá o que Jesus disse a Pedro? Pedir que ele possa te fazer entender a sua justiça. E aqui é a mesma coisa. Quando ele diz entrar no quarto, não é que a gente vai entrar num quarto, numa sala fechada, não é isso. É entrar no seu quarto interior. Isso é, estar fechado com Deus, sintonizado com a espiritualidade. Pensando em Jesus, assim foi. E Ele sabe tudo. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Sabe tudo o que acontece com a gente. A espiritualidade diz que não cai uma folha no mundo que Deus não sabe. Isso é em relação a nós, não precisamos ir para o dicionário aprender palavra difícil para tentar impressionar Deus. Nós não precisamos ir para as igrejas, para os pontos de coleta e dar grande quantidade de dinheiro para comprar a vontade de Deus. Certa feita eu trabalhava na Caixa Federal, a gente atendia público, né? E atendia na parte social, lá onde se paga o seguro-desemprego, né? Que quem vai receber o seguro-emprego, teoricamente, está desempregado, né? Não precisa de dinheiro.
E o rapaz esqueceu um envelopinho de uma igreja lá local, em que era uma novena para o emprego. Justamente isso. E ele até escreveu um recado, acho que a esposa, a amiga, sei lá. Eu estou fazendo essa novena, estou dando, sei lá, R$20. Mas você sabe o que eu estou falando? Esses R$20 hoje dão uns R$200, né? Porque eu acho que vou dar bastante, que eu tenho para ter certeza que eu vou conquistar o emprego. Eu vejo, isso é orar com qualidade? Meus amigos, quem é que criou o universo? Foi Deus? Foi Deus, né? No universo não estão os planetas? Não estão os elementos? Você acha que Deus precisa de valores monetários? Que Deus precisa de ouro? Se Ele criou o ouro e pode ter todo o ouro do mundo, Ele que não necessita de ouro? Quando, às vezes, as tradições religiosas dizem assim, é preciso colaborar com a sua entidade religiosa para que ela possa fazer o trabalho de Deus. Não é isso. Isso não é orar com qualidade. Pagar os serviços de Deus não é orar com qualidade. O que Deus quer é que a gente esteja sintonizado no bem, de coração puro, como diz o Evangelho, né? Bem-aventurados que têm puro coração. Ele quer que estejamos sintonizados no bem, fazendo o bem, pensando o bem. Olha, voltamos ao vídeo anterior. Cuidar dos pensamentos. Não é verdade? Então, a nossa relação com Deus, ela não é monetária. Ela não é de favores. Ela é uma relação de pai e filho, pai e filha, em que este pai é a nossa referência moral e espiritual. Não há barganha, não há vantagem nem desvantagens. Há um pai amoroso que nos dá todas as oportunidades de evoluirmos enquanto espíritos. Ok? Fechada a questão do negócio com Deus, então? Não tem negócio com Deus, né? Não tem. O que Ele quer é que a gente seja espíritos em evolução, espíritos sintonizados no bem. Quer que a gente ame os nossos próximos, quer que a gente ame o inimigo, que a gente vigie os pensamentos. Então, orar com qualidade vem disso. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela qualidade de palavras que são atendidas, pela quantidade de palavras que são atendidas. Não vos torneis semelhante a eles, pois vossos pais sabem do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Não adianta fazer prece longa, ficar, que Deus que eu preciso. Olha, vou começar, lembro lá no primeiro ano, eu precisava de tal coisa que não me deu, né? Agora vamos para ganhar, né? Já fiquei com crédito. Não é assim. E por isso, olha só, aprendi uma palavra nova hoje no dicionário só para te agradar. Não é isso. Recolhe-te ao teu quarto interior e sintoniza pelo amor a Deus, pelo bem. Entendeu? É possível vencer esse desafio ainda em 2025? Podemos nos propor esse desafio ou não? De orar com qualidade? Quando vos apresentares para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Como é que a gente vai se apresentar? Uma entidade que nos pede que a gente seja sintonizado no bem, que nos pede que a gente seja puramente amor como Ele é. Como é que a gente vai se apresentar para fazer uma oração pura, odiando-Ele? Ele fala aqui, né? Se tiver alguma coisa de alguém, perdoai-lhe, a fim de que o Pai também lhe perdoe. Nós não podemos, né, sintonizar com Deus da maneira mais adequada e amorosa se a gente estiver com o coração impuro.
pelo ódio, pela revolta, pela inveja, pela desdita, por desenhar de outro, né? Por se achar superior ao outro. Entendendo? A qualidade da prece nisso também? Se nós vamos amar os nossos próximos, amar os nossos inimigos, na prece a gente tem que amar também. Ponto, né? Ok? E pedir para si mesmo, ou seja, que esteja à altura do bem desejado, que possa trabalhar pelas suas conquistas, perdão pelos seus erros e a oportunidade de repará-los. Então, olha só, pedir por si mesmo para estar na altura do pedido. Porque outro dia um homem ganhou 201 milhões na Mega Sena. Viram isso essa semana? Ele ganhou há 24 dias atrás, 25. Faz uma semana que ele morreu. Foi o dentista lá, deu um mal-estar lá, com anestesia, sei lá o que aconteceu. E esse homem, então, ele faleceu. Então agora está toda aquela desconfiança. Então veja, que a gente esteja à altura do nosso pedido. Se a gente quer uma montanha de ouro, nós vamos fazer o que com essa montanha de ouro? Se a gente quer realmente, né, um trabalho digno, que nos pague um bom salário, nós queremos o que com esse trabalho? O que nós faremos disso? O que faremos das nossas conquistas? Ainda voltando ao caso das loterias, são incontáveis, meus irmãos, os casos de pessoas que enriqueceram nas loterias e um tempo depois estavam tão ou mais pobres do que estavam quando ganharam, antes de ganhar, né? Porque se deixaram levar. Inúmeros. Em 1970, nos anos 70, um rapaz ganhou hoje equivalente a uns 35, 40 milhões, né? Mas ele queria enganar as pessoas, né? Eu acho que era a ex-mulher, não. Alguém que ele queria, assim, queria não pagar imposto, alguma coisa, ele comprou, com aquele dinheiro ele comprou muitos bens, né? Inclusive um apartamento na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Ele tinha um apartamento lá, de cobertura. E ele passou tudo para o nome do sogro, para esconder aqueles bens ali dele. Quando ele passou o último bem, né, no nome do sogro, a esposa pediu o divórcio. Adiantou? O que ele fez com o bem que lhe foi concedido? Isso é um fato real, viu? Procure a história do Dudu da Loteca, nos anos 70. Então, veja, a gente tem que pedir também, né, como isso aqui, que está na altura do bem desejado. Que ele não seja motivo da nossa perdição, de nós estagnarmos a nossa evolução espiritual. Às vezes o que a gente acha que é muito bom para a gente, pode ser a nossa derrota. Ok? Todo mundo decorou os desafios? É, não. Amar o próximo como a si mesmo, amar os seus inimigos, vigiar os pensamentos, servir ao próximo sem pedir nada em troca e orar com qualidade. Podemos fazer disso o nosso Natal todo dia? Se a gente vai amar o próximo, quando a gente cruzar com alguém lá no inverno, 5 graus, mês de junho, né? Aquela cerração pegando, assim, a gente mal enxerga as coisas, e vê uma pessoa com fome, será que a gente pode dar alguma coisa de comer? Podemos amar o nosso próximo também? E os nossos inimigos? Podemos fazer uma oração para eles? Porque eu nem trouxe um desafio maior, tá? Que está lá no capítulo 28 das orações, que é orar pelo bem concedido a um inimigo. Sentiram o desafio aí? Já é difícil amar o inimigo. Imagina fazer uma oração
para agradecer a Deus, dando ação de graças pelo bem concedido ao inimigo. E eu nem trouxe esse desafio, isso fica para 2026, tá? Vamos preparar em 2025, né? Para em 2026. Vigiar os pensamentos. É possível vigiar os pensamentos? Às vezes não, né? Mas que a gente possa direcioná-los para coisas positivas. Servir o próximo sem pedir nada em troca e orar com qualidade. 5 desafios, tá, irmãos? Qualquer coisa, se ninguém se lembrar, passa um e-mail para o Paulo lá, o Paulo me passa o WhatsApp e eu já mando a relação de novo. Ok? Vamos fazer essa comunicação aí, tá? Então é isso, né? A gente aborda isso para dizer que o Natal é todo dia, porque todo dia é dia de Jesus. Entenderam por que o Natal é todo dia? Não é só dia 25 de dezembro. Até estudos históricos dizem que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em maio. Eu até ia ficar contente se ele nascesse dia 16 de maio, ia nascer no dia que eu nasci também. Mas não, é outro dia de maio. Não tive essa... Mas eles fazem estudos, né, históricos que Jesus nasceu em maio. Mas por uma convenção, né, se passou a comemorar em dezembro. Mas é preciso que a gente comemore, homenageie, que a gente siga, que a gente tenha Jesus no coração todo o dia. Nem que a gente cante o Jingle Bells aí todo dia quando levanta, né? Jingle Bell, Jingle Bell, para se lembrar que o Natal é todo dia. Não dá para ser? Levantar cantando já o Jingle Bell, né? 6 meses ela vai. Não quer mais saber disso. Não é verdade? Então, assim, a gente pode, sim, né, ter Jesus no coração todo dia, comemorar o nascimento de Jesus todo dia, porque todo dia ele renasce em nós. Um Feliz Natal a todos, meus irmãos. Um ano novo pleno de realizações e de reflexões. Muito obrigado. Grande beijo para vocês.